Bom, então eu vou deixar em aberto até para a gente depois, se vocês preferirem escrever para elaborar, mas alguma dúvida que tenha surgido com relação à aula do Fábio, à aula da Thalita, né? Qual foi minha ideia aqui para o módulo? Os dois trazerem essa parte teórica, trazer um conceito da constelação, não só teórica, prática também, né? E aí, a partir daí, o que surgir de dúvidas para vocês, vocês podem enviar para mim por escrito, que eu vou gravando vídeos e trazendo aulas em cima das dúvidas que vocês tiverem. Eu tenho uma recomendação de leitura para fazer para esse módulo, né? Já conferi, Carol, para ver se o PDF está certinho, para não ter perigo do PDF. E o nome do livro desse mês, que é a minha recomendação, é A Alma do Negócio. É um livro de constelação sobre vida profissional, é de um cara que trabalhou com o Bert, né? Não é do próprio Bert, porque o Bert não se debruçou tanto a isso, mas ele deixou os parceiros dele responsáveis por essas coisas. Então, eu vou mandar para vocês certinho. E aí, como o Rô está quase para acabar a bateria, eu queria ver com vocês também uma possibilidade. Quando eu fui fazer o cronograma, né, a gente pegou esses 3 meses aqui seguidos, que foi maio, junho e agosto, né, esses 3 meses, que eu não vi datas na hora de fazer, e justo nessa, né, eu não vi que era Dia das Mães, porque não fica no calendário fixo lá do Google Calendário, não fica. E o feriado do Corpus Christi, que é agora do dia 19, como é feriado religioso, também não estava lá, então eu marquei a aula para 21 e 22, sendo feriado de Corpus Christi. E eu sei que dificulta muito para algumas pessoas ter módulo no feriado. E, inclusive, a Carol e o Rogério já comunicaram que não poderão estar no dia 21 e 22, e é um módulo bem importante, né? Então, para mim também seria bom ter ele aqui na equipe. E aí eu já dei uma olhada nas datas da aldeia, e aí o que aconteceria? Para a gente trocar esse módulo, não dá para ser no final de semana seguinte, que seria 28, porque a gente já tem módulo marcado. Aí teria que ficar 5 e 6 de julho, no primeiro final de semana de julho. A gente conseguiria trocar essa data e ainda assim daria para fazer festa junina, viu, Lara? Daí a gente faz a festa julina, né? Que é o primeiro final de semana. Mas poderia até a gente fazer uma festa de encerramento aí de final de módulo, assim, né? A gente pode, tipo, aproveitar o domingo. Ah, o Rogério caiu já. Trazer umas comidas típicas e a gente fazer uma confraternização entre nós mesmo da turma, sabe? No domingo, depois do módulo, a gente pode ficar até mais tarde, fazer uma confraternização. Para vocês duas que estão aqui, 3, né? Porque a Dani está aqui também. A Thaís e as duas Danis, ficaria ok ou é ruim para vocês mudar a data? É bom para você também, Dani? Oi, cheguei em casa. Eu, outra Dani. As duas Danis me interessam. Cheguei em casa agora. Tudo bem, pode mudar, sim. Para mim, para mim também, Carol, ótimo, sem problema. Por você também, lá. A gente trocaria para 5 e 6 de julho. Para mim também eu acho que ficaria bom. E aí também vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para preparação do que vem agora, que é o que eu vou trazer, né? Então, minha gente, não sei se vocês já perceberam, mas chegamos na metade do nosso curso. Olha só, tantos mergulhos, tantas jornadas, né? Então, a partir de agora, a gente tem uma mudança um pouquinho na estrutura do curso, nas coisas, porque agora começa a partir desse próximo módulo a atitude terapêutica. Então, vocês também vão ter mais participação. Mesmo para quem não quer ser terapeuta, ainda assim, são experiências, né, diferentes um pouco, de você olhar a constelação não só no campo do cliente, mas também ter esse olhar de constelador. Para mim, uma coisa que fez muito sentido, que me fez perder muito medo de ser consteladora, porque eu no começo eu até falei isso com a Carol, né, nas nossas conversas que a gente teve, que teve uma época que eu tinha muito medo de falar, ai meu Deus, mas eu vou fazer uma constelação, vou ferrar a vida de alguém, vai dar tudo errado, um dia seguido eu vou meter meu negócio ali, se eu fizer uma cagada, e como é que vai ser, né? E aí o próprio Bert, ele fala que o terapeuta, ele é, na hierarquia da vida do cliente, ele é que está em último na hierarquia, porque ele é o que acabou de chegar.
Então, de todo mundo na vida do cliente, o terapeuta, o constelador é o que acabou de chegar, assim, ele está em último na hierarquia. Então, as outras pessoas têm muito mais precedência. E que a gente não tem um poder tão grande assim, de uma forma geral, de acabar com a vida de alguém com uma constelação, se a pessoa já não tiver um histórico que ela está vindo muito degringolada, entende? Tipo, de um processo todo. Então, a gente colocar assim, tipo, o nosso lugar realmente, nem tão grande, nem tão pequeno, mas só o nosso lugar. E aí, para mim, o que me fez ter muita coragem, assim, de tipo, agora eu sou consteladora, foi entender que eu podia entrar no campo do constelador. Porque a gente não vai representar as pessoas, entra no campo da mãe, entra no campo de não sei quem, entra no campo de não sei que lá. Então, durante uma constelação, eu posso estar no campo do constelador. Isso, para mim, foi uma virada de chave, assim, sabe? E aí, antes de eu começar uma constelação, eu pensava, nossa, o campo de quem que eu quero acessar hoje? E aí eu pensava nos meus professores, nas pessoas que tinham passado por mim, no próprio Bert, eu falava, hoje eu quero o campo do Jung, hein? Então, eu represento o Jung aqui hoje, tipo, né? Eu represento a cura. E aí a gente se coloca também como constelador no campo do constelador. E é bem interessante, porque o campo do constelador, vocês vão ver nesse módulo, né? É o campo do vazio, da gente se libertar um pouco dessas crenças todas, né? Então, para a gente trabalhar já essas nossas atitudes terapêuticas, esses nossos movimentos, a gente já vai ter algumas coisas para fazer. E nós vamos ter uma linha teórica que nós vamos estudar nesse módulo, dentro da atitude terapêutica, que é as ordens da ajuda. Então, a gente falou até agora das ordens do amor. A partir desse módulo, nós vamos entrar nas ordens da ajuda. E vocês vão entender um pouquinho que para ajudar, até mesmo para a gente ajudar, a gente precisa ter uma ordem. Porque senão a gente acaba pegando o problema para a gente e não ajuda o outro. Né? Então, a verdadeira ajuda, ela é um pouco diferente daquilo que a gente pensa. Então, uma das ajudas, por exemplo, eu vou lá, vou ajudar o fulano. Aí uma das perguntas que ele, tá, mas ele pediu ajuda? Não, não pediu. E aí eu vou lá fazer o quê? Então, uma das ordens da ajuda é a pessoa te pediu ajuda, né? Não pediu ajuda, então, enfim. Então, tem várias coisas assim que vão trazer essa visão mais terapêutica de uma ajuda qualificada, que a partir de agora, vocês, como pessoas, na vida, na família de vocês, vão trazer uma ajuda muito mais qualificada para as pessoas do que essa ajuda do dia a dia que a gente tem, que às vezes até atrapalha e pega o problema dos outros para a gente. Então, é bem interessante esse módulo nesse aspecto, para a gente entender as ordens da ajuda. Mas para a gente fechar as ordens do amor, né, nós vamos ter um trabalho para fazer. O que vai ser esse trabalho? Nós hoje, a nossa turma, vocês estão em 13 alunos. Esses 13 alunos, eu separei vocês em 3 grupos, por ordem alfabética, tá? O campo foi esse, por ordem alfabética. Então, as Dani ficam junto, né? Porque estão aí no número D. Então, nós pegamos esses alunos e vamos separar em 3 turmas. Como que vai funcionar? Cada turma vai ficar com uma ordem do amor. Então, deixa eu abrir aqui. Na primeira turma, Camille, Carol, Dani e Dani vão ficar com a hierarquia. A segunda turma, que é o Zé, a Juliana, a Lara e a Lilian, vão ficar com pertencimento. E aí a última turma, que vai ficar maior um pouquinho, que eles vão ser em 5, que é o Marcos, Neia, Pérola, a Thaís e a Renata. Essas vão ficar com o equilíbrio de troca, que são as 3 ordens do amor. Hierarquia, eu vou mandar tudo por escrito depois, tá? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. E aí, qual é a ideia? É que dentro desse módulo, cada grupo, grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, apresente algo para a turma. Então, é um trabalho em grupo mesmo. Só que é apresentar algo, não igual aquilo que a gente via na faculdade, tem que fazer um seminário, que a gente passa mal, tem dor de barriga, meu Deus, vou ter que me expor para todo mundo. Não é nada disso. Né? É vocês trazerem dentro disso da constelação familiar
algo que vocês sintam que possa fazer a gente vivenciar um pouquinho dessa ordem do amor. Então, por exemplo, a hierarquia. A gente vai ter um tempinho, cada turma vai ter um tempinho para trazer algo para a turma. Pode ser uma música, pode ser uma constelação, pode ser um exercício sistêmico, pode ser um texto. Não tem certo, não tem errado, não vai ter nota, não vai valer nota, vocês vão tirar 10 ou 0. Não é uma avaliação, eu não vou estar lá falando, fizeram errado, fizeram certo. É para vocês experimentarem, coordenar um movimento com um grupo em cima desse tema. Mayara, mas eu não sei falar. Tá, por isso que a gente está em 4 pessoas, cada um pode agir numa coisa. Carol, por exemplo, já tem experiência de coordenar grupo. Ela pode fazer tal coisa. Outra pessoa talvez possa ficar mais na parte de pesquisa. Enfim, certo? Então, nós vamos ter um tempinho aí para a gente se organizar e apresentar algo para a turma que traga. Então, eu vou trazer um exemplo simples. Na turma passada, né, que a gente já fez isso, o Rogério estava no grupo da hierarquia. E aí eles fizeram uma aula, deram uma aula mesmo, explicaram o que era hierarquia e fizeram um exercício sistêmico com a turma. Beleza. Na outra, que era pertencimento, eles falaram sobre a exclusão. Então, fizeram para a gente viver a experiência. De, tipo, todo mundo se unir e tirava um de fora, e expulsava e tirava para a gente ver como que a gente se sentia excluindo alguém. E aí trouxe uma discussão, foi uma roda de conversa, não foi um conceito que eles trouxeram, mas tipo, vamos falar sobre pertencimento. E aí a outra turma que era equilíbrio de troca, eles fizeram um movimento, um exercício que eles criaram ali na hora, de tipo, a gente trocar alguma coisa. Então eu tirava um brinco e o outro me dava uma pulseira. A gente trocava alguma coisa entre a gente, depois disso trocava, mas era só para ver qual era a sensação de uma troca. Então, são coisas que vocês veem relativamente simples, que não gasta nada, assim, mas que traz para a gente uma experiência, que qual é o objetivo? A gente fixar bem, entender bem essas 3 ordens do amor e como elas podem se aplicar na nossa vida. Então, essa é a ideia desse exercício, né? E para vocês também já irem treinando, fazer palestras, dar aula, coordenar grupos, atender pessoas. Esse é nosso objetivo, que vocês tenham esse treino para que vocês possam se tornar o que vocês quiserem dentro disso, né? Mas a gente já ir treinando um pouquinho nesse aspecto. Pode ok? Então, perguntar no GPT? Pode perguntar para o chat GPT. Porque o que ele vai te dar algumas ideias, mas a importância para mim que vai ter é qual é a ideia humana que você escolheu dentro disso, né? Então, ainda assim traz, né, esses conceitos. Hoje eu atendi uma advogada, é uma advogada topzera, assim, que eu já tô com ela faz um tempo, e ela estava me contando do chat GPT, como que ela está usando, né, que ela fez até curso para aprender e tal. Ela falou, olha, ele é um excelente estagiário, ele substitui muito bem o estagiário, mas ele não substitui o advogado por nada, mas não é um advogado. Ele faz tudo que o estagiário fazia, mas o que o advogado faz, não tem como. Porque o advogado precisa de senso crítico, precisa saber o que encaixa, enfim, né? Então, é a mesma coisa com a terapia. Ele pode ser um ótimo auxiliar aí, de a gente identificar, como eu mandei para a Thaís e tudo mais. Mas o que o terapeuta vai fazer, esse tete a tete, essa troca, isso é nosso, né, gente? E a gente se apropria disso que a gente tem. Então, essa vai ser a experiência de vocês, assim, coordenar um pouquinho em grupo a princípio. Porque a partir desse módulo agora, a gente também vai fazer experiências de tipo, como é ser o constelador, né? Eu falei, Mayara, não quero, tô morrendo de medo, não quero. Ok, você fica como coterapeuta, porque a gente sempre vai trabalhar em dupla, né? O terapeuta e o coterapeuta. E sempre, seja nos estágios, seja aqui nos nossos treinos, você vai ter um supervisor à disposição para você. Então, deu ruim, não estou conseguindo ver aqui o negócio, travou. A Dani até falou do exercício sistêmico que ela fez, né? Que a vida profissional era a Thaís e tal. Eu estava ajudando essa turma daqui, eu bati o olho assim, a turma daqui estava resolvida, eu olhei a Dani lá na constelação dela com os empregos dela, parecia uma cena de teatro, o negócio não estava ali, todo mundo chorando, o negócio. Eu só falei, Thalita, dá licença um pouquinho. Só cheguei, fiz
3, 4 palavrinhas, pronto, foi para a próxima. Porque estava uma dificuldade de soltar dali daquela. Não. O constelador, ele faz isso, ele vê alguma coisa ali, ele traz isso daqui e solta, e deixa que a pessoa faça o próprio movimento. E aí, a partir do negocinho que eu falei ali para ela repetiu a frase, pronto, soltou o movimento dali, foi o movimento para o próximo. E aí conseguiu, né? Então, experimentar esse lugar de visão, isso pode ser bem interessante, porque isso serve na vida, gente. Às vezes, na nossa família, no nosso trabalho, o bicho está pegando, igual uma constelação, que às vezes começa... Você fala, gente, sabe o que eu faço agora? Né? Esse é o ponto do constelador. Não sei o que fazer. Tá bom. Então, para um pouquinho, dá um passo para trás, sai um pouquinho da constelação e assiste. Assiste aquilo que está acontecendo. E aí a gente aprende isso na constelação, a gente simplesmente aprende a fazer isso na vida. E você está vendo lá o vucu-vucu, todo mundo brigando, e você consegue dar um passo para trás e falar... Sabe? É isso. Então, mesmo para quem não quer ser terapeuta constelador, né? Experimentar esse lugar é muito legal, é muito interessante, e a proposta é que todos vocês experimentem isso um pouco, né? E aí, quem for se afinando mais, a gente vai treinando mais. Então, nesse módulo, vocês, na atitude terapêutica, a gente vai treinar em grupo, vocês atendendo em grupo, e aí, no módulo seguinte, vocês vão aprender a trabalhar com os bonequinhos, com as âncoras, né? O Fábio trouxe bastante movimento, vocês viram, né? A aula do Fábio não teve uma constelação, certo? No movimento clássico do Bert Hellinger, não foi uma constelação. Mas ele fez muitos movimentos, usou muita âncora, muito dessa... Ele trouxe várias outras técnicas que são constelação, né? Mas não é a constelação clássica. Então, no módulo de clínica de atendimento individual, vocês vão aprender várias técnicas dessa e, principalmente, vão criar várias técnicas assim, né? Então, para quem já atende, como é o caso da Dani, por exemplo, você vai ver, Dani, tipo, chega um cliente, tá, tipo, tô muito na dúvida de tal coisa e tal coisa. Vem aqui um pouquinho. Âncora. Entra aqui um pouquinho, experimenta isso. Entra aqui um pouquinho, experimenta isso. Pronto. Eu já fico nos atendimentos, eu já fico, o que eu poderia fazer, né, de constelar, não sei o que, minha cabeça já está pensando bastante. Veja a hora de começar a pôr em prática. A partir do próximo, vocês já vão estar liberados para fazer movimento com os amigos. Que legal. Família, para vocês irem com autoconstelação, a gente vai aprender autoconstelação, sabe? Para vocês fazerem movimentos para vocês mesmos. A turma 2, né, que é antes de vocês, eles têm feito muito isso, eles mandam lá no grupo, constelei meu primeiro cliente, hoje eu fiz para mim, estou testando umas coisas, então é bem interessante. A Lara levantou a mão primeiro, fala, Lara, o que você quer falar? Má, deixa eu tirar uma dúvida. Outro dia eu fui na constelação, era da Ana Ju, acho, e aí ela deixou eu ser estagiária. Só que algumas coisas eu enxergava diferente do que ela estava enxergando, sabe? Aí significa que, tipo, tem um jeito certo que você tem que enxergar, sabe? Algumas coisas eu via para ou cada um tem a sua visão também pessoal. Que você acha? Você do mesmo. que está enxergando, não sei, mas algumas coisas que ela... ali, por exemplo, ela viu que era determinado movimento X. Eu já vi que, tipo, é uma coisa do antepassado. Para ela, não. Para ela foi outra coisa. Mas significa que, tipo, o jeito que ela tá enxergando aquela situação tá certo e o meu tá errado, ou o meu tá certo e dela tá errado, ou cada um vai ter a sua visão, cada constelador vai ter sua visão ali. O que você acha? Como você responderia essa pergunta se você fosse a consteladora? Eu acho que cada um tem uma forma de interpretar o movimento. Claro que dentro dos conhecimentos também de cada um, sabe? Ela vai ter um conhecimento mais, assim, que eu no começo não vou ter. Então, eu vou interpretar de outra forma. Tipo, eu vou ter conhecimento dentro do que eu tô aprendendo por enquanto, né? Então, aí eu via a situação de uma forma, mas também pode ser que eu estude e eu
desenvolva outro tipo de conhecimento que não é o mesmo que o dela. Então, eu estando ali naquela constelação, estagiando com ela, eu estou enxergando diferente, mas ela está fazendo lá os movimentos dela, mesmo que eu esteja vendo de outra forma. Entendeu? Tipo, É aquela história do elefante, né? Vocês que travou, Má. Lara, tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu tô tentando abrir aqui por causa da chuva. Deixa eu ver aqui se abriu. Voltou, gente? Foi a chuva, caiu, coloquei minha internet para rotear aqui. Enfim, essa história aí do eletrido é cinza, né? Então ninguém tá certo, ninguém tá errado. Mas cada um tá vendo uma parte. Então, tem constelação, e aí o que a gente indica, né? Tipo, o constelador, cada cliente vai ter o seu constelador. Então, o que os dois verem junto ali é algo que a gente está vendo da cena, mas não que seja uma verdade absoluta. E o constelador tem que saber disso, né? Que ele não está vendo uma verdade absoluta, ele está vendo uma cena. E essa cena está demonstrando aquilo. E ela pode vir de várias coisas. Então, tipo, não tem verdades absolutas. E o legal da gente fazer junto é justamente isso, que nem eu estava contando, né? A constelação da Carol. Ela me falou uma percepção, nossa, é verdade, isso liga com isso. Aí depois eu conversei com o Rogério me trouxe outra percepção. Cada um que estava ali viu uma coisa. Quem está assistindo está vendo outra coisa, quem está representando está vendo uma coisa, o cliente está vendo outra coisa. E isso que é o legal da constelação. E aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Esquece, não tem, é muito difícil, eu sei, porque a gente está acostumado a achar a resposta certa. Mas na constelação, não é essa a busca do que é o certo e o que é o errado. Certo? Carol, querida, você é a próxima, estava aí com a mãozinha levantada. Na verdade, acho que tem muito a ver com o que a Lara já perguntou. Como que a gente, num campo, né, ali, como constelador, a gente consegue sair dos nossos próprios conteúdos internos, do nosso próprio repertório, da nossa vida, ou daquilo que está acontecendo comigo naquele momento, tirar essa lente de Carol e... Porque daí é o que a Lara falou, dependendo dos meus conteúdos, será que eu não enxergo de uma maneira diferente? Isso que eu fico na dúvida, eu fico com receio de estar trazendo um conteúdo meu, deixar com que esse conteúdo meu influencie naquilo que eu vou trazer ali na constelação, sabe? Olha, isso tem a ver até com o que a gente vem conversando sobre a visão do Bert com a homossexualidade, como ele lidou com isso, porque ele mesmo falou, né? Eu vi até aqui, a partir de agora tem coisa que eu não estou vendo. Então, o constelador vai ter ponto cego? Com certeza, tem coisa que ele não está vendo, né? Mas esse já é um tema para a gente treinar, né? Que é vocês conhecerem, entenderem um pouco mais e experimentarem o campo vazio, que é esse campo do constelador. E tem técnicas e ferramentas para a gente isolar a nossa parte. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma aluna no estágio do ano passado. Ela estava atendendo um cliente e é uma aluna que teve apareceu várias vezes na constelação, no curso, ao longo do curso. Ela teve um irmão que se suicidou. E isso mexe muito com ela. Então, no começo, ela falava assim, mas isso daí tá super bem resolvido. Não tem nada a ver com o normal. Essa história não tem nada a ver com isso, blá, blá, blá. Mas direto aparecia isso nas constelações dela. Ela tinha dificuldade de olhar. Beleza. Chegou no estágio, ela foi atender o cliente dela, a cliente sentou na frente dela
Falou, então, é que eu tenho um problema com meu pai, porque meu irmão se suicidou, e desde então, meu pai, a pessoa já gelou inteira, você imagina, né? Justamente a questão que ela mais tinha medo, que ela mais fugiu, a cliente dela chega com essa questão. Então, qual foi a técnica que ela utilizou, que a gente ensinou? Era numa constelação individual. Ela pegou um bonequinho, pegou ali na hora um bonequinho e colocou para representar o que era dela. A gente chama isso de boneco espelho ou representante espelho. Porque sempre não, mas muitas vezes o cliente vai chegar com alguma questão que você também está olhando, que você também está trabalhando, ou você acabou de superar, ou você está no meio desse processo, aí chegou gente com um divórcio, e eu estou pensando em me divorciar, entendeu? Tipo, isso é muito comum de aparecer nas terapias. Tem uma cliente que quer emagrecer, e eu não consigo emagrecer. Isso aparece, assim, tipo, muito, traz conteúdos nossos. Então, essa é uma técnica, por exemplo, a gente pega um bonequinho para representar aquilo que é meu. Que é meu. E eu coloco isso, dou um lugar para isso. Não, eu me identifico com isso. Eu também tenho isso daqui. Ok, eu ponho o meu bonequinho no campo, inclusive. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui atender uma cliente que ela tinha o mesmo nome que eu. A família dela, ela veio constelar a relação dela como madrasta. A família dela era igualzinha a minha. Ela casou com o marido dela. Os dois, o meu marido e o marido dela, tinha filha, elas tinham a mesma idade, a gente tinha o mesmo nome. Tipo, olha, não tinha mais na hora de ser parecida a nossa história. Eu comuniquei isso para ela eu falei, olha, é uma constelação até difícil para mim, porque a nossa história é muito parecida, então eu vou fazer algumas coisinhas aqui para eu conseguir separar o que é meu e o que é seu. Mas, de qualquer forma, a solução que apareceu para ela, falei, cara, essa solução para mim, tá na cara, como que eu não vi isso antes? Era isso! A solução era minha também, entendeu? Então, tipo, essa solução foi boa para nós duas, porque eu também vi algo ali dentro. Mas eu usei o meu bonequinho espelho, eu coloquei alguém para me representar, para representar o espelho que eu tinha com essa cliente. E aí eu consegui isolar, e durante a constelação eu não lembrei de mim, eu fiquei na história dela, porque eu consegui isolar algo que era meu. Então, essa é uma ferramenta, por exemplo, mas além dessa, a gente tem algumas outras para a gente conseguir separar um pouquinho mais o que é nosso do que é do outro, sabe? Alguns exercícios que a gente faz para voltar para o lugar do constelador. E aí é exercício, né? A gente vai, volta, cai, levanta, de vez em quando caga, fala um negócio que não era eu mesmo, direto, né? Assim, aí a gente vai treinando, vai entendendo, vai conhecendo um pouquinho e vai se apropriando mais desse lugar, né? Terapêutico. Eu não sei abaixar a mãozinha, mas já respondeu. Eu abaixo a mãozinha aqui. E você, Rê, você também está com a mãozinha levantada aí? Isso, sobre essa questão que a Lara trouxe, né, uma dúvida minha. No caso, se ela e a Ana Ju fosse uma dupla, né, tivesse as duas constelando a situação, poderia, por exemplo, colocar a sensação que a Lara teve como um representante, ou pedir para o representante sentir esse lugar que a Lara enxergou e que a Ana Ju não viu? Depende. Normalmente, quando a gente vai trabalhar em dupla, a gente trabalha com o terapeuta e o coterapeuta. A Ana Ju, vamos supor que ela estivesse na coterapeuta. Ela vai lá e vai comunicar ao terapeuta. Olha, eu estou vendo tal coisa. Mas quem vai decidir se vai pôr ou não é o terapeuta. Ah, tá. Tem essa combinação. Foi o que eu pensei, Tem porque... hierarquia. Por exemplo, ela vê alguma coisa, ela chegar para outra e falar, e a outra sentir se deve fazer ou não, né? Isso pode ser feito. Pode. Foi o que eu fiz com Mas ela. aí quem vai fazer é o constelador. Quem vai, por exemplo. Fiz com ela, eu falei, eu tô vendo isso. Mas aí eu vi que ela parou, ela ficou observando, para ver se ela sentia se era realmente aquilo. E daí ela viu que era outra coisa. Até porque ela sabia a história, né? Às vezes não é nem que ela viu que era outra coisa. Às vezes ela olhou para isso que você falou, viu, ok. E aí só disso ser visto, isso já acalma e outra demanda surge, entende? A demanda ali que estava acontecendo. Muitas vezes, por exemplo, a minha mãe às vezes está do meu lado,
ela olha e fala, olha ali, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo, ah. Aí, tipo, eu vi, mas eu não fiz nada, não pus um representante para isso que ela viu, ela só me trouxe uma percepção de alguma coisa que estava sendo vista, entende? Não necessariamente eu tenho que mexer no campo por causa disso. Eu posso simplesmente ouvir a opinião do outro e falar, nossa, realmente. E aí é isso, vocês vão ver, a gente já está adiantando um pouquinho, mas a gente trabalha com hipótese. Hipótese, é uma hipótese. Aí você coloca, vamos fazer uma hipótese. Tá doendo o lado esquerdo? Vamos por a mãe. Hipótese. Colocou no campo, não fez o menor sentido ser a mãe ficou lá de lá, tira a mãe do campo. É uma hipótese que foi descartada. Então, por isso que não tem erro, não tem certo e errado na constelação. É teste. A gente experimenta. O campo falou que não, o campo demonstrou o fenômeno. Acabou. Já teve constelação que eu falei, não, isso daqui é com a mãe. Aí você coloca a mãe lá no campo e não acontece nada. Daí você põe outro elemento, tudo vira para aquele outro elemento. A pessoa que é a mãe não é, ou seja, não era ali. Né? Então a gente olha para o fenômeno. Qual é o problema? É quando a gente coloca um negócio na cabeça pré-estabelecido antes, principalmente se a gente conhece a história da pessoa. Aí eu chego lá, monto a constelação da pessoa e eu quero ver o que eu acho que é o que eu já criei de teoria. E aí eu não olho o campo. Então, um exemplo, a gente teve uma aluna uma vez no estágio e ela, tipo, durante o campo, durante a constelação, ela ficava andando assim, tipo, mas ela estava tentando intuir alguma coisa, mas ela ficava olhando para cima o tempo todo. Sabe quando você tá? E depois ela olhava para meio Chico Xavier, se ela estava esperando vir um negócio do além, ela ficava assim, ó, tipo, tentando achar ali. Aí eu falei, olha para o campo, não está dentro de você essa resposta, está ali, ó. Não é intuir, não é um negócio do divino, é só você olhar para aquilo que está se apresentando ali, sabe? Então, você, como coterapeuta ali, Lara, pode trazer uma percepção para ela que é válida, que você viu, mas que não necessariamente vai ser trabalhado ali. Então, as percepções são válidas, mas a definição é do terapeuta. Então, vocês vão trabalhar assim, vocês vão estar terapeuta e coterapeuta. Aí eu pergunto, por exemplo, estou ali como terapeuta, daí, como a gente está fazendo em dupla, vocês vão ver, a gente conversa, tipo, a constelação está aqui, a gente fala, campo, espera um pouquinho, e você troca com o seu coterapeuta. Pode ser tal coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, blá, blá, blá. Experimenta tal coisa, fala tal frase, tal, né? Enfim, então, isso é prática, é experiência que vocês vão pegar e vão gostar, espero eu, de experimentar esse lugar. No próximo módulo a gente já vai fazer isso? Vai fazer isso? Ô, Má, e a gente vai saber os movimentos. Desculpa, a gente vai saber os movimentos, assim, por exemplo, que vocês sempre falam, se a pessoa está deitada, normalmente é a morte. Esses movimentos vocês vão passar para nós? Sim. E as frases também. Vocês vão receber um livrinho. Má, travou de novo. Oi? Voltaram? Travou de novo. Eita, nós. Então, vocês também vão receber as frases sistêmicas, né? Para vocês já darem uma olhada e vendo e percebendo para ter repertório, né? Porque a gente usa as frases da PNL. Tá bom? Você chegou já a mandar essas frases, não mandou? Já mandei. Tá lá na nossa biblioteca. Tem um livro. Eu vi, já imprimi. Legal. Então, para agora, eu tenho essa indicação, até o módulo de atitude terapêutica, eu tenho essa indicação para quem quer se aprofundar mais nos negócios, na constelação empresarial, esse livro que chama A Alma do Negócio, vou mandar para vocês. Cada grupo vai estudar um pouquinho mais a sua, e aí, para o módulo atitude terapêutica, a gente já vem com a prática realmente, né, de vocês treinando, entendendo melhor, e a gente vai ter, além desse módulo, no dia do estágio, no módulo do estágio também, a gente normalmente faz o estágio no domingo, e sábado a gente treina, a gente se fortalece, a gente fica junto, e aí que a gente atende outras pessoas, só depois disso, certo? Então, dá frio na barriga, é normal, né? Mas vocês vão estar bem amparadas para poder fazer isso, tá bom?
A partir do módulo que vem, atitude terapêutica, vocês estão liberadas para começar a treinar, a fazer alguns movimentos, autoconstelação, a usar as cartinhas. Tá bom? E aí, então, recapitulando, Thaís, eu acho que você não falou, a gente trocar a data do módulo, em vez de fazer no feriadão, fazer no final de semana, primeiro final de semana de junho. Pode ser, para mim tanto faz. Você não tem Pode compromisso ser, nessa... para mim também. Tá, beleza. Acho que não, né? Não vi minha agenda, mas acho que não. Julho, é 5 e 6 de julho. Eu vou ver, qualquer coisa eu falo, mas eu acho que não. Acho que não Ou tem seja, Vou nada. rezar para você não ter nada, viu, tá? Tá bom. A E se ideia for alguma coisa que der para mudar também, eu mudo. Pode Tá. ficar tranquilo. No dia 28 ficaria muito ruim, né? Não dá, não tem. É dia 28, já tem módulo marcado da turma 4, já, aí usa o espaço inteiro. E esse módulo, vocês vão usar a aldeia inteira, porque a gente se separa em grupos, então, tipo, tem gente que fica lá em cima, tem gente que fica aqui embaixo. Então, a gente vai ter uma movimentação, e daí não dá para ter 2 turmas acontecendo ao mesmo tempo. Então, dia 28 não dá. E dia 14, eu pensei, tipo, vou pular um antes, mas a gente também já tem data alugada, que a aldeia está ocupada no dia 14. Então, a próximo final de semana disponível seria esse do dia 5. 5 e 6 de julho. Que daí a gente teria tempo de fazer essa confraternização, faz uma festinha juntos, depois a gente fica junto no domingo, né? A gente já combina para vocês ficarem até um pouquinho mais tarde. E a gente traz umas paçoca, uns pé de moleque, e se diverte um pouquinho também. Certo, minha gente? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário ainda que sinta que seja importante fazer? Só lembrei da hora que você falou de constelar alguém que a gente conhece, né, e sabe a história, que deve ser realmente difícil. Aí eu lembrei até a história da Rê, né, que ficou constelar a mãe dela, né? E então eu acho que fica ainda a gente de separar, né? Aí eu conheço muito dessa pessoa, será que eu vou conseguir, né? Tipo, não dar o meu palpite, né? É muito mais difícil a gente ficar no espaço vazio quando a gente conhece muito profundamente. Se é a mãe, então, que a gente morou dentro, é muito difícil ficar no espaço vazio diante da mãe da gente, porque a gente já tem muita opinião formada sobre a nossa mãe, né? É mais fácil com um desconhecido, uma pessoa que você nunca viu antes. Mas alguns, vocês vão ver, né, com isso que vocês vão aprender já no próximo módulo, que alguns movimentos, um exemplo, uma vez eu estava com o Raeder, e o Raeder, vou até pegar aqui, o Raeder tinha recebido uma proposta de emprego, e aí eu queria que ele constelasse, mas não deu para ele constelar, ele queria constelar, não deu. Falei, Raeder, vamos fazer o seguinte, vem aqui um pouquinho. Aí eu peguei uma caixinha de pedras que nem essa daqui que tem aqui, ó, tá vendo? Um monte de pedrinha. Falei, escolhe uma coisa para ser o que eu estou pensando. E não falei para ele o que era. Então, tipo, estou colocando neutro. Eu pensei, trabalho antigo. Ele foi lá escolher uma pedrona bem grande, assim, uma pedra bruta e tal. Trabalho antigo. Agora, escolhe uma coisa para ser uma coisa que eu estou pensando. E eu pensei, o trabalho novo. Aí ele foi e pegou, assim, por exemplo, o cristal mais lindo, mais lapidado, mais não sei o quê, mas... Pronto, para mim já foi a resposta aí. Você quer ficar na pedra bruta ou você quer ficar no cristal transparente, líquido e para onde que a gente vai? Entendeu? Tipo, não foi um negócio que eu saí do meu espaço vazio, saí com... Foi uma identificação ali que a gente fez. Olha, o trabalho antigo é isso daqui, o trabalho novo é isso daqui. Qual que você escolhe? Você que manda. Aí a gente ficou com esse. Ele ficou com esse. Ok. Para mim, foi uma ajuda para mim, para eu sentir, tipo, beleza, estamos no caminho certo. Mas para ele também trouxe uma clareza, assim. E foi uma constelação que eu fiz com meu marido. Dentro da psicologia, jamais que eu poderia auxiliar meu marido em alguma coisa, entendeu? Porque é meu marido, não pode. Mas isso daqui eu posso fazer comigo mesma. Eu vou lá,
misturo, fecho o olho, misturo, pego, daqui representa tal coisa, daqui representa tal coisa. Entende? Então, vocês vão aprender a usar essas técnicas com vocês mesmas e também a fazer pequenas aplicações com os outros. É diferente de você ter abrir uma constelação mesmo, mas esses movimentos de dia a dia, de facilitar a vida, de trazer respostas para a gente, isso vocês já podem começar a fazer, já vão começar a fazer uns com os outros. Combinado? Boa noite, gente. Obrigada, Vilmar, por tudo. Obrigada a você. Obrigada, meninas, pelo feedback também da minha constelação, viu? Foi muito importante. E seguimos. Boa noite, obrigada. Boa noite, Gratidão, obrigadão. gente. Beijo.